Bom dia, turma. Bom dia, senhores pais que nos acompanham. Nossa aula hoje, especialmente na parte da manhã, e a nossa revisão geral, história e geografia. Nós temos aí 1 hora para botar a nossa prova V3, botar aqui o nosso assunto em dia. Essa semana foi corrida, e aí, vocês já sabem o que aconteceu. Nós tivemos que antecipar 1 semana por conta aí dessas decisões aí do SENEC. Bom, em virtude disso, eu entendi lá naquela reunião dos pais lá, né? Aquela reunião do Chororô, que a prova de vocês seria na sexta-feira, nessa sexta-feira agora. Mas eu estava conversando com o professor Rony, no decorrer da semana que vem, de segunda a sexta-feira, a professora Nilcilene vai colocar o... Pois é verdade. É verdade, Rayane. E aí, independente de ser na semana que vem ou ser amanhã, essa prova, né, que hoje é quinta, eu vou dar essa nossa revisão aqui. Está sendo gravada. Estou vendo que tem pouca gente, né? O que é que houve, meu Deus do céu? Vocês não superaram ainda não, Rayane? Tio, o que eu não entendi ainda é quando é que eles vão colocar o roteiro. Porque a gente não sabe nem o que vai cair na prova para a gente poder estudar. Bom, a minha vai ser colocado, eu vou falar para você agora, né? Nós vamos fazer na revisão, aí depois dessa revisão, a sala gravada vai para o nosso grupo, e embaixo eu já coloco o roteiro, igual eu fiz lá com a turma de ontem, que foi da sexta e da sétima. Mas o professor Rony colocou o roteiro lá, que eu vi, colocou o roteiro para o sexto e para o sétimo ano. Eu acredito que hoje, né, ele deve colocar também de vocês. O meu vai ser já. Na hora que terminar a aula, o roteiro já vem junto. Ok? Vamos lá, gente? Vamos começar? Vamos começar, então. Nós vamos começar, o Ícaro chegando aí. Bom dia, Ícaro. Vamos começar, então, por história, né? Vou trabalhar com 10 questões da nossa prova de história e 10 questões da nossa prova de geografia. Como eu já disse antes, vamos lá para a página 3, tá? De história. Página 3, volume 3, 9º ano. História. Eu vou colocar no Google Formulários, né? Que é o Google Forms. E aí eu já boto aquele dispositivo que na hora que vocês terminarem de fazer a prova, vocês já recebem a nota. Na segunda-feira, todas as notas, pelo menos do professor Márcio, já vão estar disponíveis, né? Tá bom? Então não se preocupem, só irá continuar na semana que vem, realmente o pessoal que está na recuperação. Pós-ditadura e direta e já. Página 3. História, tá, gente? É o primeiro assunto. Peço a vocês que peguem o marca-texto, porque, como é uma aula de revisão, nós não vamos abordar todo o conteúdo, né? Nós vamos pegar aquelas partes que realmente são do nosso interesse, que vão ser trabalhadas dentro da prova, ok? Então, vamos lá. Lá no final da década de 1970, o governo ele já estava perdendo as forças, pois a sociedade civil começou a observar, por meio da imprensa, que não era mais censurada. Os escândalos de corrupção, né, a alta inflação, a diminuição do crescimento econômico e o aumento da pobreza, entre outras coisas, né, começaram a aparecer na televisão, aparecer na imprensa escrita, né, e falada. Além disso, desde o governo do militar Geisel, iniciou-se um processo de abertura lento e gradual, devido à saturação da ditadura. E tanto a sociedade civil quanto algumas instituições religiosas e estudantis se mobilizaram, né, com o objetivo de restaurar a democracia no país. Tá? Não preciso ler totalmente esse capítulo. Eu quero que vocês se atentem agora à informação que eu vou dar para vocês. Entre as classes sociais que foram fortemente atuantes para a derrubada, né, entre aspas, da ditadura militar, que, na verdade, eles não foram derrubados, eles saíram e passaram o governo, né?
existiu uma classe de estudante, uma sociedade de estudante, conhecida como UNE. Então, anote aí no rodapé da sua apostila, tá? Porque se porventura o professor colocar na prova qual a associação de estudantes que ajudou, né, que colaborou, que estava bastante ativa, né, ao final no final da ditadura e na reabertura política, aí vocês já vão saber que é a UNI, tá? A União Nacional dos Estudantes. UNI, então coloque aí no rodapé da apostila. Gente, eu queria mais alunos na aula de hoje, né? Porque realmente vai ser... Aqui, o que eu estou falando hoje para vocês aqui é o pulo do gato da prova. Tá ok, galera? Todos entendidos? União Nacional dos Estudantes. Beleza? Vamos lá para frente. Marquem aí a página 3, porque eu estou marcando aqui, e pós-ditadura, direta e já é parte do roteiro. Não se preocupe com o roteiro. O roteiro eu vou colocar, né? Vou colocar o roteiro para vocês. Logo após essa aula, só é o tempinho dela carregar. Ela demora aí uns 40 minutos para carregar. A internet caiu aqui, mas, tipo, essa associação de estudantes está na própria página ou não? Tá, não. Ela está dentro do roteiro que depois de ditadura e direta já. E aí, se você for procurar onde é que está essa informação, você terá que ler o capítulo inteiro, da página 3 até a página, né, blá, 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 24. A informação que eu estou lhe dando de antemão, que você não vai precisar ler toda o capítulo, porque eu estou falando para você que a União Nacional dos Estudantes, né, ela foi fortemente, né, uma entidade que atuou na derrubada, entre aspas, com o fim da ditadura militar, ok? Então, UNE, beleza? Entendeu, Miguel? Está dentro do assunto, mas eu estou adiantando o que provavelmente, né, vai dar certo para você tirar um 10 aí na sua prova. Então, não esqueça mais, a UNE, ok? Vamos lá para frente? Certo, vamos lá. Lá na página 4, gente, marque a página 4 como também parte do roteiro. Lá na página 4, lá embaixo, depois do exercício de sala, diz o seguinte: 1984 e o movimento Diretas Já. Tentativa de uma nova emenda constitucional. Então, o que é que eu quero de vocês aqui? Aqui dentro da página 4, começa-se a dizer o seguinte: a sociedade civil, ela aclamava por uma mudança no sistema político do Brasil. E a partir de 1984, iniciou-se um dos movimentos de maior expressão na história do país. Que movimento foi esse? Quem é que sabe dizer? É importante saber, tá? Porque ele vai cair, com certeza, na prova. É o Diretas Já, ok? Qualquer menção à história do Brasil, a história contemporânea do Brasil, a história atual do Brasil, você vai se confrontar com o movimento Diretas Já. Então, marque o movimento Diretas Já, tá? Porque foi a partir de uma intensa mobilização popular, onde milhares de pessoas nas principais cidades brasileiras foram às ruas exigirem o direito de votar para presidente. Então, essa informação ela é crucial e de extrema importância. O movimento é o Diretas Já. E o que é que o pessoal que participava desse movimento queria? O direito de votar para presidente. Estamos conversados, estamos combinados, então estamos aí, ó. Eu estou na página 4, tá, Rayane? Rayane, como eu estava falando para o Miguel, você pode acompanhar a leitura junto comigo, mas é mais importante você pegar as dicas que eu estou dando. Por isso que é bom uma canetinha, um papel e um marca-texto. Página 4, movimento Diretas Já, o direito do voto para presidente. São coisas que, dentro do nosso capítulo, né? Esse nosso capítulo é sobre o que aconteceu no Brasil pós-ditadura e o movimento Diretas Já. Então, dentro desse assunto, você tem que entender, né, que a UNE foi a União Nacional dos Estudantes, que foi bastante atuante,
Tá certo, Rayane? E lá na página 4, você tem que entender que o movimento Direta Já, eles reivindicavam o direito de votar para presidente, tá certo? Então, essas 3 informações que começamos a aula e o professor já passou para você, você deveria estar com elas, né? Se não colocou ainda na mente, mas com ela anotada aí no rodapé da sua apostila, em qualquer lugar, ou no seu caderninho aí, já se preparando para a nossa avaliação 3. Bora para frente, gente, que atrás vem gente, certo? Ok, galera, vamos lá. Vou ver mais o que é que eu marquei para vocês. Beleza, vamos lá para a página 7. Marquem aí, página 7, que ela vai entrar no roteiro. Lá na página 7, nós temos lá em negrito a Assembleia Constituinte e a nova Constituição de 1988, tá certo? Galera, para aqueles que não sabem, essa Constituição de 1988 é ela que está em vigor, né? Beleza? É a Constituição Cidadã, ok? Nas eleições de 1986, os deputados federais e senadores, eles foram eleitos para formarem a Assembleia Nacional Constituinte, cujo objetivo, quem não sabe onde o professor está, eu vou dizer, estou na página 7, ok? Então, nas eleições de 86, os deputados federais e senadores, eles foram eleitos para formarem a Assembleia Nacional Constituinte, cujo objetivo era construir uma nova Constituição do Brasil. Claro, né? Formar uma Assembleia Nacional Constituinte, com certeza, era para trabalhar em cima de uma nova Constituição. Ele não ia formar uma Assembleia Nacional Constituinte para fazer um bolo, né, gente? Aí é um negócio muito fora de lógica. Então, esse processo, né, da construção da nova Constituição brasileira foi um dos mais abertos e democráticos da história constitucional do país, pois o regimento interno do Congresso ele ampliou para a população a participação de sugerir emendas para contribuir. Nesse contexto, houve um ato público no Congresso para entregar um conjunto de propostas para a Constituição. Gente, isso ainda existe hoje, quando aparece de vez em quando na internet, para a gente assinar pedindo isso ou pedindo aquilo. Aí, quando chega a tantas mil assinaturas, isso é enviado lá para o Congresso para eles irem à votação. Para mim, sempre vi isso aí como balela, porque eu já assinei vários pedidos desse aí, mas eu nunca vi esse expediente ir para frente, tá certo? Então, o que é que você vai anotar no rodapé aí da página 7, né? Já como quarta dica da prova. Viu, Joaquim? Depois minha aula está sendo gravada, você chegou agora, tá? O professor está na página 7, está dando a quarta dica aqui, possivelmente cairá na prova, e dentro desse roteiro, nós estamos falando da Assembleia Constituinte e a nova Constituição de 1988. Então, quero que você entenda e escreva aí no rodapé da sua apostila ou no seu caderno que a Constituição de 1988 ela é chamada popularmente de Constituição Cidadã. Ok? Constituição, deixa eu escrever aqui, Constituição Cidadã. Escrevam também, siga os passos aí do professor, que você vai se dar bem. Então, Joaquim, voltando à história rapidinho. Pós-ditadura, direta e já, né? Faz parte do roteiro lá na página 3, o professor explicou para os seus amigos que a União Nacional dos Estudantes foi, né, por parte dos estudantes, uma entidade que atuou, né, no combate à ditadura militar, tá certo? Então, foi a primeira dica. E aí, depois o professor foi lá para a página 4, né? Para a página 4, e lá eu falei que em 1984 surgiu o movimento Direta Já, né? E uma tentativa de uma nova Constituição. Então, você tem que entender o que é o movimento Direta Já, né? E você tem que saber que esse movimento Direta Já, ele visava que o povo brasileiro tivesse o direito de votar para presidente, diretamente, certo?
Isso não deu certo, né? O voto ainda foi um voto ainda delegado, né? Os deputados foi que escolheram, mas o movimento Direta Já, eles queriam o direito de votar para presidente, certo? Depois nós fomos lá para a página 7, onde o professor deu uma dica, falando já sobre a Assembleia Constituinte e a nova Constituição de 1988, que o nome dessa Constituição, né, grosseiramente falando, o apelido, né, a alcunha dessa Constituição chama-se Constituição Cidadã. Morreu Maria Preá, mamão com açúcar. Então tá aí as primeiras 4 jogadas, né, que eu gosto de dizer, chamar de o pulo do gato, tá certo? O pulo do gato para você se dar bem feliz na prova e sair à frente. Quem está assistindo a aula do professor hoje de revisão, com certeza está na frente dos outros alunos que não estão participando da nossa aula, né? Gente, vamos lá para a página 13. PT, Lula, Brasil. 13, tá certo? Vamos lá para a página 13. E lá na página 13, lá é o seguinte, nós temos lá um corte, né? Alguns artigos dessa Constituição que nós estamos falando. E lá nós temos o artigo 7º da Constituição Federal. Não vamos perder. Página 13, marquem o 13 aí embaixo, porque aí vai fazer parte do roteiro, tá certo? Que está indo para o nosso grupo de WhatsApp daqui a pouco. Então, lá dentro desse roteiro, lá na página 13, o artigo 7º da Constituição Federal, né, onde ele vai falar dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, né, além de outros que visem a melhoria, né, da nossa condição social. E aí, a nossa apostila, ela enumerou 34 artigos que você pode observá-los nesse momento, se você tiver com a apostila aberta, claro, é evidente, na página 13, né, que é o emprego protegido, o seguro-desemprego, o FGTS, o salário mínimo, piso salarial, irredutibilidade do salário. Muitas coisas a gente vê na Constituição que, na verdade, não se aplica, né? Quando o cara fala em redutibilidade do salário, o salário do professor Márcio foi reduzido, né, com a pandemia. Então, isso aqui é uma coisa que não... mas está na Constituição, mas fazer o quê? Né? 13º, remuneração para trabalho noturno, superior ao diurno, proteção do salário, beleza. E por aí vai. Eu não vou ler todos para vocês, isso aqui é uma revisão, mas se eu colocar uma questãozinha lá, né? Artigo 7º da Constituição Federal, são direitos dos trabalhadores urbanos, e aí eu venho, né, urbanos e rurais, aí eu venho com as alternativas, boto algumas pegadinhas ali no meio, e você tem que saber, pelo menos aí, até as coisas que mais nos atinge, que é essa parte de trabalho, muitas dessas conquistas que nós estamos vendo aqui foram conquistadas aí pelo saudoso Getúlio Vargas, né? Chamado de pai dos pobres, tá? Pai dos pobres é Getúlio Vargas, não é Lula, tá? Lula aí estava tentando usurpar esse título, entre outras coisas que ele roubou, mas o pai dos pobres, para a história do Brasil, considerado, é o Getúlio Vargas, mas isso aí é uma história para uma outra história. Então, piso salarial, salário mínimo, FGTS, seguro-desemprego, certo? E a proteção do emprego, eles estão assegurados, e aí vem agora o pulo do gato, você escreve no rodapé aí da sua página, no artigo 7º da Constituição Federal de 1988, tá certo? Então, essas benesses que existem aí para proteger o trabalhador, elas estão garantidas, entre aspas, né? Nunca é desse jeito, mas elas estão garantidas no artigo 7º da Constituição Federal de 1988. Isso aí foi mais uma dica do professor, beleza? Vamos para frente, que atrás vem gente. Aí, passando pelos planos, né? Certo. Nós chegamos agora lá na página 17. E lá na página 17, me lembro que conversei com vocês,
né? Marquem aí a página 17, né? E para dentro do roteiro vai entrar a eleição em 2 turnos e o papel da mídia, né? Então, lá na página 17, nós temos aí um recorte de capa da revista Veja, né? O Caçador de Marajás. Isso aí é a capa da revista Veja, com a chamada para reportagem sobre o governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello. Tá? Então, a bandeira do Fernando Collor de Mello é que ele era o caçador de Marajás. Por quê? Porque quando ele estava como governador lá do estado dele, que é Alagoas, não esqueçam disso, tá? O Collor de Mello, que hoje é senador, né, da República, porque o povo brasileiro, infelizmente, não sabe votar, e esse rapaz aqui, que tanto mal fez para o país, hoje é senador da República. Mas isso aí é uma outra história para a sociologia tentar estudar esse tipo de comportamento, né? Mas como aqui é história, nós vamos falar de algumas coisas que esse cidadão fez, tá certo? Então, ele ficou conhecido como caçador de Marajás, porque, segundo ele caçou, né, os funcionários que ganhavam altos salários. Ele caçou e procurou afastar e demitir essas pessoas lá no estado dele. A Veja pegou esse evento, né? Super bombou a mídia com isso, até porque a imprensa, naquele tempo, ela era uma imprensa comprada, né? Comprada, como até hoje muitas coisas elas estão se repetindo, mas eles tinham medo que o governo Lula chegasse ao poder, né? A classe empresarial tinha medo que a esquerda chegasse ao poder e eles produziram o Collor de Mello com essa alcunha, com esse apelido de caçador de Marajás. Então, anotem no rodapé da sua apostila, tá? Esse detalhe aí sobre esse candidato da época, tá certo? Beleza? Vamos para frente, página 17. Ó, gente, as dicas são quentes, viu? Não deixem de anotar as dicas e não deixem de, se tiver alguma dúvida, revisar a nossa aula, tá? Quer ver uma coisa? Ó? Isso que o professor está falando, que eu acabei de falar. Eu nem sabia disso, mas eu passando a página aqui, aí me lembrei do exercício de sala, lá da página 18. Lá no exercício de sala, marquem a questão também. Ó. Durante sua campanha, Fernando Collor ficou conhecido na mídia como... Acabei de dizer. Ajuda aí, Ivna. Como é que ficou conhecido o Fernando Collor na mídia? Caçador de Marajás. Muito bem, garoto. Caçador de Marajás, tá certo? Foi assim que ele ficou conhecido na mídia. A sua popularidade na sociedade cresceu bastante, tá? Aí, qual é o significado desse slogan de campanha? E quem eram os Marajás? O professor acabou de falar, né? Altos funcionários, lá do babá, né? Mas vamos trabalhar mais em cima aí da alcunha, né? Alcunha quer dizer apelido. Slogan, né? No caso dele aí. Super importante e atual para os dias de hoje. Super importante e atual para os dias de hoje. A história ela é comprometida com o presente também, claro e evidente, tá certo? Pelo menos foi o que me ensinaram na faculdade. Página agora 19. Página 19. Você vai olhar para a questão número 9, que está lá em cima, na página 19. Você já vai passar um corretivo aí em cima do 9, para você, né, conseguir expandir a sua mente aí na hora da prova. Quem fez esse exercício está de boa, vai saber responder perfeitamente. Quem não fez pode ficar um pouco na dúvida, mas por interpretação de texto você também pode se dar bem. A respeito da participação da mídia nas disputas eleitorais, e aí, descreva de que forma os meios de comunicação podem ajudar a disseminar os ideais e as ideias dos candidatos a cargos políticos, ok? Beleza? Então, esquece o passado. A história vai falar do presente. Como é que você acha, né? Não precisa responder.
que a televisão, vamos falar da maior, que é a TV Globo. Como é que você acha que a TV Globo pode influenciar a sua mente, né, sua cabecinha, a respeito de qualquer fato, não só da política, tá certo? Existe uma maneira deles trabalharem com as pessoas, no caso aqui o eleitorado, né? Vocês viram que lá naquela eleição Lula contra o Collor de Mello, eles demonizaram um e levantaram o outro, né? Nós vemos isso agora também no presente, né? Nós vemos político atacado 24 horas pela imprensa e outros que são exaltados e levantados, né? Talvez isso não seja um fruto da realidade, mas você sabe que existe uma demanda, né? Uma demanda aí das classes poderosas do país, né? Trabalhando em cima a cada momento, e a imprensa não poderia ser diferente. Existem forças que trabalham na imprensa para controlar, né, no caso aqui, o eleitor, tá certo? Então, eu vou jogar alguma coisa na prova dessa maneira, e por interpretação de texto, você tem que saber, né, que eles disseminam ideias, né, eles levantam fake news, né, eles fazem fatos que não aconteceram, eles fazem pesquisas fraudulentas. Então, tudo isso são maneiras de mexer com a cabeça do povo e do eleitorado, tá certo? Então, a dica 9, eu não disse perfeitamente o que eu ia fazer, mas como a nossa prova é de múltipla escolha, claro e evidente que se eu colocar lá as opções, você vai entender qual é a opção certa, qual é a opção verdadeira, qual é a letra que está correta, né? Porque você vai entender, só na sua leitura, no enunciado da questão, como é que a imprensa vai mexer com a sua cabeça, tá certo? Beleza? Então, isso aí é praticamente a dica número 7, okay, da nossa prova de história. Vamos lá para frente, galera. Ok. Deixa eu ver outra coisa que eu gostei muito aqui, que é bem atualizada. Collor foi muito falado, né, gente? Você vê lá na página 31 também, já tem outra página da revista Veja, falando do assunto lá da vida dele. Certo, vamos lá, vamos falar agora do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, né, tem uma foto dele na página 39. Então, você vai lá na página 38, e aí, como roteiro, a reeleição e o segundo governo do FHC, Fernando Henrique Cardoso, ok? Isso aí é o roteiro. Vou botar aqui, roteiro. Veja que nós estamos chegando ao final da nossa revisão, né? É o Miguel. O Fernando Henrique Cardoso e o seu partido, ele tinha o objetivo de incluir na Constituição de 1997, né, uma emenda que propunha a reeleição para os cargos executivos. Tá certo? O que é que eu vou cobrar de vocês agora? O que é que eu vou pedir para vocês agora? O que é que eu vou pedir para que vocês fiquem atentos? Eu quero que vocês consigam identificar algumas coisas que aconteceram no governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Para isso, você precisa realmente dar uma leitura na página 38, tá? Eu marquei a página 38 como parte do roteiro. E uma dica que eu vou dar para vocês agora, uma coisa que repercutiu muito no governo dele, tá? Ele privatizou a companhia Vale do Rio Doce, tá certo? Deu muito problema nisso, porque os brasileiros gostavam muito da Vale do Rio Doce, e era como se ele tivesse vendido a Petrobras, sabe? Então, isso foi uma coisa que repercutiu de maneira muito negativa. Então, privatizou a Vale, tá ok? E, professor, onde é que está isso? Está na página 38, né? Para isso, você precisa reeleição e segundo governo do FHC, privatização da Vale. Tá ok, gente? Beleza? Vamos lá? Página 38. Vamos para frente?
Gente, eu acho que foi até aí que nós, né, conseguimos ir, tá certo? Foi até aí que nós conseguimos ir, porque aí, ó, o que sobrou aqui foi o governo do Lula, que nós não falamos ainda, e o governo do Luiz Inácio e o cenário internacional. Não deu tempo de ter falado isso para vocês, né? Mas aí eu conversando com a direção, essa parte aqui vai ficar, eu espero que não fique para vocês, é só um capítulo, não fique para vocês, porque é só para os reprovados, né? Para quem não vai conseguir atingir, quem não vai conseguir atingir, né, a média. Então, a última dica foi fatos que ocorreram durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Então, voltem para a página 37, marquem a página 37, fatos que ocorreram durante o governo do FHC, tá? Tá beleza? Olha, vou dizer alguns para vocês, ó. Criação da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, tá certo? Venda da Vale do Rio Doce, tá certo? Programa de Estímulo e Reestruturação do Sistema Financeiro Nacional, chamado de PROE, foi outra servergonheza e outra falcatrua que ele fez, que os banqueiros estavam em vias de quebrar e ele pegou dinheiro nosso, do Tesouro, e injetou nos bancos, né? Injetou nos bancos, salvou os bancos privados, né? Bancos privados, vocês sabem, né? Bradesco, Itaú, né? Santander, tá? São exemplos de bancos privados, que nem do governo são. Ele pegou dinheiro e emprestou através do PROE. Então, marquem aí, lá na página 37. Pronto, gente, tá aí, ó, fechou. Coisas que aconteceram lá no governo do Fernando Henrique Cardoso. Criação da Vale, o PROE, que foi um programa mentiroso, né? Programa que ajudou a dilapidar os cofres do governo, né? O imposto do cidadão que paga as suas coisas, tá certo? Vamos lá, galera. Vamos agora para a nossa apostila de geografia, ok? São 9h38, tem bastante tempo. Morreu história. Vamos para a geografia. Apostila Vai de até que horas tinha essa aula? Como é, Joaquim? Vai até que horas essa aula? Vai até as 9, até as 10. Que 10 horas eu entro com o oitavo. Ave Maria, tio. Porque tá nessa correria, porque o colégio antecipou uma semana e também porque faltou energia, né, naquele dia. E aí, para mim, que só vejo vocês, o professor Rony não, né? O professor Rony, professor de matemática e de português, tem mais hora de aula com vocês do que eu. Então, para mim, o tempo que eu tenho que estar com vocês é corrido. Muito corrido. Por isso que nós estamos fazendo essa Eu preciso redução. saber quando é que vão liberar o roteiro. Tipo, enquanto... O meu é agora. O meu daqui a 40 minutos. Tá? Na verdade, Joaquim, na verdade, se você prestou atenção na aula, eu estava falando o roteiro também, né? O roteiro junto com algumas questões que eu queria abordar. Mas não se preocupe, eu vou botar o roteiro também, né? Tanto de geografia quanto de história, eu estou já colocando ele aqui, já lá no nosso WhatsApp, tá certo? Ok? É por isso que eu já estou marcando aqui, que eu estou adiantando o roteiro, que essas partes de digitar, eu peço aqui a minha sócia, minha amiga, minha empresária e a minha esposa, né? Para digitar aqui, senão ficou doido. Certo? Vamos lá, vamos para geografia. Ok, geografia. No nono, as matérias se misturam muito, né? A gente fica falando de geografia, de história, às vezes a gente doida, porque uma está sempre entrando nos saberes da outra, né? Vamos lá. Isso é chuva, é? Ô, glória! Está salvando minhas plantinhas. Está chovendo aí, gente? Pra cá não tá, não. Tá no lado. Paracuruzão saiu na frente, né? Pai, eu gosto de paracuru, viu? Mas aí já molha uma coisinha. O importante é... Vamos lá.
Processo de globalização, marque aí, página 3, geografia, página 3. A integração mundial e suas interpretações, a globalização e a mundialização. Gente, os historiadores, bem como as outras ciências, né, geografia e por aí vai, eles chegaram à conclusão, falando em globalização, que a globalização, né, o processo de globalização, que está aí lá na página 3, ele começou quando os países europeus, né, eles resolveram procurar novos lares, novos tetos, né, novas terras, né? Então, lá entre os meados do século XV lá, e o início do século XVI, né, a sociedade ela foi marcada por um período de descobertas de novos lugares e pela ampliação de suas relações comerciais, né? Já estava existindo uma globalização, com certeza, né? A partir do momento que o português saiu de lá, chegou em 1500 aqui no Brasil, né? 29 de abril de 1500, ele estava integrando o globo, né? Ele estava começando a fazer essas trocas comerciais, expandindo o comércio e o capitalismo inicial, que era chamado de metalismo, né? Ainda naquela época. Então, entre os meados do século XV e início do século XVI, a sociedade foi marcada por um período de descobertas de novos lugares e pela ampliação de suas relações comerciais, né? O contato com diferentes grupos e culturas encaminhava o mundo para graus de integração cada vez maiores, certo? Redefinindo as relações sociais, políticas, econômicas e culturais das nações, tornando mais complexa a dinâmica do espaço geográfico mundial. Dica do professor, né? A globalização, o processo de globalização começa com as grandes navegações. Então, anotem no rodapé aí, né? As grandes navegações. Entenda o seguinte, vocês estão no nono, vão para o ensino médio, e quando se trata de história, que isso aqui também faz parte da história, né? Mesmo estando na parte de geografia, e há controvérsias, né? Alguns historiadores vão falar para você que, na verdade, essa globalização não começou com as grandes navegações, começou bem antes, com a Rota da Seda, né? Quando os homens transportavam as coisas em cima de camelos da Ásia para a Europa, mas aí é um outro ponto de vista. O ponto de vista que eu peço para vocês marcarem agora é que o processo de globalização começou com as grandes navegações, ok? Morreu Maria Preá, mamão com açúcar, né, gente? Primeira dica aí de geografia, beleza? Para vocês, está na página 3. Para o Joaquim, que perguntou aí sobre o roteiro, faz parte do roteiro, integração mundial e suas interpretações, globalização e mundialização, ok? Vira a página, como diz o radialista Donizete Arruda. Página 4, ainda dentro do mesmo roteiro. Nós vamos ver lá a globalização da economia mundial e a formação de redes. E aí, vou fazer um parênteses aqui para falar sobre fluxos materiais. Professor, está onde isso? Está na página 4, lá embaixo, marcado em negrito, e você vai pegar o seu corretivo. Aliás, corretivo não, você não vai apagar nada. Vai pegar o seu marca-texto, né? E passa lá de novo em cima de fluxos materiais. Ele já está escuro e agora ele vai ficar com um tom mais bege, né? Por causa do meu, pelo menos, tá? Então, vamos lá. Entende-se por fluxos materiais. É tudo aquilo que possui um aspecto concreto, incluindo, né, o movimento de pessoas e de mercadorias pelos meios de transporte. Já os fluxos imateriais, né, ele pode ser entendido pela abstração que possui, compreendendo o fluxo de capitais e a troca de informações que podem ocorrer por meio de equipamentos tecnológicos. Tá certo? Fazendo aqui um exemplo assim rápido e banal para vocês. Não se aplica, mas se aplica. É para você entender aqui, ele vai caber aqui. O seguinte, se o Joaquim transferir R$100 para a Ivna, que está lá, está pedindo a ele para transferir R$100 para ela entrar lá no Coliseu, em Roma, houve um fluxo de dinheiro
do Brasil para a Itália, ou seja, da América, né, para a Europa, né? Como é um fluxo de dinheiro, ele é um fluxo material, tá certo? Mas se o Joaquim, né, estivesse trocando simplesmente um e-mail com ela, né, mandando uma informação, né, uma figurinha, alguma coisa, ele é um fluxo imaterial. Parece confuso, mas não é confuso. Então, coloque fluxos materiais, né, que é tudo aquilo que possui um aspecto concreto, incluindo os movimentos de pessoas e de mercadorias, tá, pelos meios de transporte. E imateriais pode ser entendido, é uma coisa abstrata que possui, né, compreendendo o fluxo de capitais e a troca de informações. Beleza? Vamos lá para frente, galera. A globalização econômica. Capitalismo comercial, está lá na página 7. Página 7, gente. Capitalismo comercial. Todos estão na página 7. Página 7. Globalização econômica. Enquanto o processo de globalização foi ganhando novos aspectos e novas características ao longo dos anos, o seu surgimento e a sua evolução estão atrelados ao avanço do sistema capitalista. Tá? A globalização, todo o processo de globalização, ele está intrinsecamente atrelado ao sistema capitalista. Tá? Então, marque aí, globalização econômica, estão atrelados ao avanço do sistema capitalista, tá? Ok? Beleza? Olha aí que dica boa. 7, página 7, a globalização econômica foi a dica aí dessa página. Vamos para frente, gente. Eita, tá terminando, falta 10 minutinhos, mas vai dar tempo. Cara, como é que passa tão rápido? E às vezes nós passamos vídeos no começo tinha aqueles links de apoio à web aula, mensagem de reflexão, e a aula não ia. E agora, nessa correria, tudo... Vamos lá, página 12. As multinacionais. Olha aí, de novo. Uma coisa dentro da outra. A dica que eu dei ainda agora, aí vem para a página 12. A globalização econômica é um processo que reflete a consolidação do sistema capitalista. Sempre a mesma historinha. Consolidação do sistema capitalista totalmente envolvido com a globalização, né, que está totalmente envolvido com os fluxos materiais e imateriais. Tá bom? Beleza? Então, você tem... O que é que o professor vai pedir para você aí? Uma coisa que eu bati muito nas minhas aulas. Você tem que entender o que são essas empresas multinacionais, né? Que são multinacionais. O McDonald's é uma multinacional, a Petrobras é uma multinacional, né? A CIA é uma loja multinacional? Deixa eu ver. Não sei se tem loja dela na Argentina. É uma multinacional também. Olha aí, eu nem sabia. Está abrindo uma CIA bem aqui do lado da minha casa, na Paraipaba. Glória a Deus. Vai quebrar um monte de comerciante que tem aqui que bota na garganta da gente. Eu quero é mais, eu quero é ser feliz. Certo? Então, você tem que entender que são empresas multinacionais. E lá na nossa apostila, na página 2, ele diz o seguinte: todas aquelas que possuem sua sede do país, né, de origem, mas que ampliam seu mercado de atuação com novas unidades, que chamam de filiais, né, em outros países, elas não se limitam ao território nacional do país de origem, mas estão submetidas aos comandos da sede. Vamos falar da CIA de novo. A sede da CIA é aqui, mas tem em outros países, ela abre filiais, o comando dela é no Brasil, mas como elas têm pé também, né? No Paracuru não, Rayane, é na Paraipaba. Está abrindo uma agora, enorme. Tem uma turma muito grande de baiano lá, fazendo a loja. Porque aqui onde eu moro está mais perto da Paraipaba do que do Paracuru. Para o Paracuru são 11, e para a Paraipaba são 5. Aqui é o Poço Doce. Né? Nós somos paracuruenses aqui, pagamos nossos impostos no Paracuru, conta de luz, água, mas nós estamos mais perto da outra cidade, da Paraipaba, do que... Paraipaba é onde tem a Praia da Lagoinha, né? As praias, tio, por ali, que vai saindo para lá, Exatamente. A única coisa da Paraipaba que eu gosto que presta é a Praia da Lagoinha, senão não ia nem lá. A arte lá é muito bom, e na Lagoa das Almas, Mestre das Almas, eu não sei, lá também é muito bom, eu já fui já. Pois é.
a Lagoinha. Só que é o seguinte, Lagoinha tá botando no pescoço também, viu? O cara, para sentar ali, para beber uma Coca-Cola e comer um pastel de camarão, pode levar aí uns R$100. Tá caro, viu? Então, gente, a multinacional tá explicado, né? Não precisa a gente falar muito, né? Vamos lá para frente, faltam 9 minutos. Quais são as principais características das empresas multinacionais? Lá na página 14, né? Quais são as principais características das empresas globais, né? Beleza? Então tá aí a última dica nossa, né? Página 14. Quais são as principais características das empresas globais? Você respondeu o exercício, seria a pergunta número 7 desse exercício aí, para a gente trabalhar. Galera, vamos lá. Bom, eu não vou falar mais sobre o que aconteceu, porque senão eu vou chorar. Ontem eu fui falar com os alunos, já fiquei com os olhos, como o cara diz, embaçado, né? Então, vamos tocar a bola para frente. Ó, no meu entender, eu estava achando que era sexta-feira que eu ia passar a prova de vocês. Estava conversando com o professor Rony, ele falou que ainda tem a outra semana, até porque os roteiros nem foram colocados ainda, né? Ele está nessa correria. Mas eu vou já lá no WhatsApp. Olha, eu vou prometer uma coisa para vocês aqui. Antes das 4 horas da tarde, eu boto o roteiro meu de História e Geografia, tá? Mas assim, ó, se você assistiu essa aula, é só isso mesmo, tá? Mamão com açúcar, morreu Maria Preá. Eu não vou me despedir de vocês, porque nós vamos nos ver ainda, tá? E também eu sou um cara muito emotivo. Se eu for me despedir agora, eu choro. Ó, avise aos amigos de vocês que não vieram para a aula, que eu vou já baixar a aula no YouTube e daqui a pouco eu boto, tá? Beijo a todos. Tchau, gente. Com Deus aí. Tchau, tio. Tchau, tio. Tchau, tio. Tchau.